Obrigado, meu jovem. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Você pode se assentar. É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui nesse tempo de celebração. Hoje é dia de celebração, irmãos? Deve ser da terceira idade. Tem crente celebrando aí hoje? Vocês estão celebrando o quê? Que eu ainda não sei o resultado do jogo, não. O Vasco perdeu de novo? Não seria novidade, né? Misericórdia. A gente está comemorando o que hoje? O dia do coração abrasado. Sabe, eu comecei a pensar a respeito desse dia. Nós comemoramos todo dia 24 de maio, o dia do coração abrasado, e eu comecei a me perguntar, o que aquece os nossos corações? É claro que assim, quando nós falamos um coração abrasado, um coração aquecido, essa é uma linguagem figurada para representar algo que nós estamos sentindo no nosso coração. Até porque se o seu coração estiver esquentando mesmo, de verdade, você nos avise que a gente vai ligar para o SAMU agora, tá? E aí a gente vai pedir para vir uma ambulância aqui te buscar, porque se o seu coração está esquentando de verdade, irmão, acho que tem algum problema acontecendo aí. Tá bom? Tem a Lohane aqui, ela é veterinária, mas pode dar um socorro. Mas quando nós falamos sobre coração abrasado, eu não sei o que vem na sua mente. O que você pensa, além de uma imagem do coração da igreja pegando fogo? Né? Coração abrasado são coisas que trazem ao nosso coração uma sensação de alegria, uma sensação de êxtase, uma sensação de euforia, uma sensação de esperança. Quem nunca viu na internet assim aqueles memes, né? Onde tem uma boa ação, uma coisa bonitinha, uma coisa fofa acontecendo, aí alguém escreve depois assim, fiquei com o coração quentinho, porque trouxe aquela sensação gostosa de alívio, aquela sensação de ternura. O coração ele aqueceu, talvez não abrasou como nós pentecostais falamos, mas ele aqueceu pelo menos. E eu comecei a me perguntar, o que aquece os nossos corações? Você consegue pensar alguma coisa que aquece o seu coração? Talvez para aqueles que ainda são solteiros, aquece o coração quando ele vê aquela crush, ou aquele crush, entrando na igreja, sentando do seu lado, vindo te dar uma paz do Senhor, assim, aí você, aleluia, quase fala em mistério quando pega na mão do crush, misericórdia. Talvez o que aqueça o seu coração seja receber aquela encomenda tão esperada da Shopee que você comprou, que o seu marido não sabia, ou que sua mãe não sabia, ou que você não avisou para o seu cartão, mas você já comprou e estava na espera, e aquece o seu coração quando você ouve uma voz lá dizendo assim, entrega. Aqueceu o coração aí, crente? Eita glória, a irmã recebeu ali, ó. Quando você volta para casa, cansado num domingo à noite, você fala assim, meu Deus, eu não quero fazer comida. E aí você ouve aquele som lá fora dizendo assim, iFood. Que beleza, o coração chega até a dar uma esquentadinha, não é não, irmãos? Por quê? Porque são coisas que nos trazem um certo tipo de esperança. É um sentimento no coração que nos alivia. Quem de nós aqui não gostaria de receber o resultado de uma prova que nós nos dedicamos tanto e nós fomos aprovados com êxito? Nossa, isso celebraria, nossa, isso aqueceria o nosso coração. Talvez você chegar segunda-feira no seu trabalho, o seu chefe te chamar no RH, você ir com toda a tristeza do mundo porque você achava que ia ser demitido, e ele falar, então, andei te analisando e eu vi que você é uma pessoa excepcional. Eu gostaria de te dar uma oportunidade de promoção aqui nessa empresa. Olha que bênção. Já pensou, irmãos? Aí você fala assim, pastor, mas eu não trabalho, e quem sabe você recebeu um e-mail na segunda-feira de uma oportunidade de emprego, amém? Tem gente precisando de emprego aí não. Mas tem coisas que aquecem o nosso coração. Tá precisando? Tá precisando? Em Linhares, você precisa de Linhares. Não, vamos orar por uma oportunidade de emprego em Linhares. Segunda-feira, pai, um e-mail, amém? Ou uma notificação do LinkedIn, amém? Glória a Deus. Se você é jovem e não sabe o que é LinkedIn, você está atrasado. Então olha só, existem coisas que aquecem o nosso coração, que fazem o nosso coração se encher de esperança. E aí eu comecei a pensar exatamente sobre isso. Sabe por quê? Nós temos esperança, nós temos coisas que aquecem o nosso coração. E qual que é o grande problema? Cada uma dessas coisas que nós falamos aqui são coisas supérfluas, porque elas passam.
Posso contar um testemunho aqui? Eu amo fazer compra, irmãos. Minha esposa sabe qual que é o lugar que eu mais gosto de fazer compra, amor. É no Perim. Isso não é propaganda não, mas eu gosto de ir lá no Perim, viu? É tão bonitinho lá, tão arrumadinho. Os funcionários sorriem para mim, eu fico tão feliz. Se você está com problemas emocionais, vai no Perim, todo mundo vai dar bom dia para você. Todo mundo vai te cumprimentar. Você fala, gente, as pessoas me enxergam, né? Amém. Agora, sabe qual que é o momento mais triste para mim? É o momento que eu chego no caixa, irmãos. Aí eu vejo o estrago que eu fiz na minha vida. Aí eu me lembro o mero mortal que eu sou. Eu me lembro do lugar que eu não deveria estar. Era tão bom se eu tivesse continuado na minha casa, talvez estivesse orando, lendo a Bíblia, né, fazendo um devocional. Seria melhor, né? Porque são coisas passageiras, são alegrias que não duram. São alegrias que vêm para nós, mas elas passam. Quando o seu iFood chega, você come, que alegria. Mas quando você termina de comer, o que bate? Bate aquela bad, né? Bate aquela lombeira, bate aquele cansaço, aquela vontade de você se jogar na cama. E se a missionária Raíssa estivesse aqui, ela diria assim, e ficar em posição fetal. Porque são coisas que passam, são alegrias que passam. E sabe qual que é o grande problema dessas coisas? É que elas não preenchem o verdadeiro vazio que há em nossas vidas. Isso me lembra muito a vida de um jovem, há mais ou menos uns 300 anos atrás, que também tinha essas alegrias, que também tinham alegrias que eram momentâneas, que também tinham alegrias que enchiam o seu coração em algum momento. Eu nunca vi alguém subir no púlpito com tanta tristeza. Amém. Se você tocar a musiquinha do Chaves, triste, eu vou entender que é o que está no seu coração. Vigia, viu, varão? Mas há 300 anos atrás existia um jovem que tinha o seu coração cheio de coisas que eram passageiras, coisas que eram supérfluas. E talvez você já tenha entendido que eu estou falando de John Wesley. John Wesley, há muito tempo atrás, ele foi um jovem como cada um de nós, e ele vivia na presença de Deus. Pasmem você, John Wesley com 18 anos, ele já dava aula na faculdade de Oxford, e ele dava aula de grego e hebraico, ele ensinava as línguas originais da Bíblia com 18 anos. E talvez você pense assim, meu Deus, eu não sei nem o que é o pretérito imperfeito, do passado, do presente, do indicativo, é isso aí. Mas John Wesley era esse cara, alguém capaz, alguém assim extremamente versado, inteligente, alguém que sabia muito de teologia, de filosofia, de medicina, de ciências, de todas essas coisas. Mas sabe qual era o grande problema de John Wesley? É que ele tinha alegrias que eram passageiras. E sabe qual que era o pior de tudo? É que as alegrias que eram passageiras para John Wesley é o que você está fazendo aqui agora. Sabe o que era passageiro para ele? A alegria da oração. Ele orava, mas aquilo não preenchia o coração dele. Sabe o que era passageiro para John Wesley? A alegria de ler a Bíblia. Ele lia, até nos originais. Mas essa alegria passava, porque isso não preenchia o coração dele. Sabe o que ele fez uma vez? Ele falou assim, acho que eu estou fazendo pouco, ô Jefferson. Acho que eu estou me dedicando pouco. Eu vou viver uma experiência missionária. Eu vou para o meio dos índios. Eu vou empregar para os índios. Rapaz, se eu viver uma experiência missionária, eu vou ser preenchido por completo. É ou não é? E aí ele conta no diário dele que quando ele foi pregar para os índios, ele entendeu que os índios que pregaram para ele. Porque ele foi falar de um Deus que ele não conhecia. Essa alegria para John Wesley era passageira. Alguém que viveu missões numa nação estrangeira não se sentia completo, porque a alegria dele era tão grande quanto o seu iFood que você vai comer em 20 minutos e daqui a pouco passa. O que aquece os nossos corações? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24. Essa água aqui é minha? Pode ser? Diferente, hein? Quem foi o último a beber aqui? Foi o pastor Jonathan? Se for, já vou entrar no mistério aqui, hein? A glória. Se for a Raíssa, eu vou começar a cantar, tá, gente?
Você abriu a sua Bíblia em Lucas capítulo 24? Diga amém. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 17 ao 24. Você deve conhecer essa canção, ó. Essa passagem. Se você não conhece a passagem, nós já cantamos uma canção sobre ela aqui hoje. Me perdoe porque eu abri na minha Bíblia no lugar errado. Eu estava em Mateus, gente, perdão. Lucas capítulo 24, e eu quero ler com você a partir do versículo 17. Você que achou diz amém. Você que ainda não achou diz EBD, EBD. Acompanhe comigo na sua versão, e a minha diz assim: Jesus lhes perguntou: sobre o que tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Diga, entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança, diga esperança, de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Você conseguiu entender o que está acontecendo aqui? Nós temos 2 discípulos que estão caminhando para Emaús. Emaús era um vilarejo que ficava distante de Jerusalém, aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. E esses discípulos estão relatando para uma pessoa que é estranha, que eles não sabem, e ao longo de toda a história, eles não se preocupam em perguntar quem que é essa pessoa, e eles estão dizendo para ele: olha, aconteceu algo em Jerusalém que todo mundo sabe, menos você. Mal sabem que eles estão falando com Jesus. Eles dizem assim: um grande homem, um profeta de Deus, alguém que operava milagres e maravilhas, alguém que era grande diante de Deus e dos homens, essa pessoa, ele foi morto, e tem mulheres que disseram que ele ressuscitou. Os discípulos foram até o túmulo dele e confirmaram isso. E moral da história, Jefferson, eles estão indo embora de Jerusalém. Eles construíram um argumento tão maravilhoso, declarando de quem era Jesus, mostrando quanto Jesus era grande, o quanto Jesus era extraordinário. Eles disseram que Jesus, ele era um grande profeta que realizava sinais. Eles confirmaram que as mulheres o viram ressuscitar, mas eles não creram que Jesus ressuscitou. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Sabe por que as nossas alegrias, elas passam? Sabem por que o nosso coração, ele se aquece momentaneamente? É porque nós depositamos a esperança no lugar errado. Quando Jesus os encontra, a palavra de Deus registra que eles estavam entristecidos. E depois eles declaram que eles tinham a esperança que Jesus restauraria o quê? O reino de Israel. Qual que era a esperança deles? Era que Jesus fosse o Filho de Deus? Era que Jesus fosse um grande profeta? Era que Jesus fosse o Messias? Não. A esperança deles era só que Jesus restaurasse o reino de Israel. Eles só queriam que Jesus restaurasse o reino de Israel.
Quais são as expectativas que você tem colocado no Senhor para aquecer o seu coração? Porque talvez nós estamos colocando expectativas em Deus que não são as expectativas que Deus promete a nós. Talvez você está esperando que Deus chegue na sua vida e Ele restabeleça o reino de Israel em sua vida. O que significa restabelecer o reino de Israel? Significa trazer a glória de novo. Significa colocar você no palco e o seu inimigo lá em... Oh, brincadeira. Significa tornar você uma pessoa evidente. Significa colocar você num grande alto de posição, seja no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Significa fazer você rico, próspero, porque restabelecer o reino de Israel é fazer com que a glória de Israel retornasse como era nos dias de Davi. Era isso que eles queriam. Eles queriam um líder político. Eles queriam um Messias com sangue nos olhos. Eles queriam um Messias com a espada na mão, o escudo na outra, e vamos matar soldado romano. E Jesus chega e fala assim: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Quem assiste aqui The Chosen? Agora faz assim: quem não é crente aqui que não assiste The Chosen? Levanta a mão. Tô brincando. Tem uma cena no The Chosen, se você ainda não assistiu, eu já vou te dar um spoiler. Que é assim: os discípulos eles estão andando num caminho, e aí chega um grupo de soldados romanos, e aí eles mandam os discípulos de Jesus carregarem as armas, né, a armadura, a roupa, o capacete e tudo mais dos soldados romanos. Quem viu isso aqui? Vocês lembram daquela indignação que eles sentiram? Eles se sentiram humilhados. Judas olhou para Jesus e falou assim: não, bora agora, cadê o Messias que vai, sei lá, manda fogo descer do céu na cabeça desses romanos e mata todo mundo logo de uma vez? Era isso que Judas esperava. E o que Jesus faz? Jesus pega as armaduras deles e começa a carregar. Ele dá o exemplo de humildade, porque o reino dele não veio para reestabelecer o reino de Israel. Ele veio para revelar o reino dos céus. Mas por que os discípulos eles se frustram? Porque a expectativa deles estava no lugar errado. A esperança deles estava no lugar errado. A alegria deles estava no lugar errado. Então eu volto a te perguntar: o que aquece o seu coração? O que você está esperando que Deus faça para você sair daqui com o coração aquecido, pulando, dando mortal, subindo pelas paredes, a unção da lagartixa e começar a mudar tudo? Qual que é a coisa que aquece o seu coração? Qual é a sua expectativa para essa noite? Porque deixa eu te dar um banho de água fria. Talvez a sua expectativa esteja no lugar errado. Você está esperando Deus fazer milagres e maravilhas, quando na verdade o grande milagre e maravilha que Deus está querendo fazer não é ao redor, não é do seu lado, não é do outro. Se o Jefferson cair é mistério. Mas o que às vezes Deus está esperando para fazer é uma mudança na sua vida. É o orgulho que você não deixa Deus trabalhar. É o pecado que você não deixa Deus tocar. É o apego aos bens materiais que você não deixa Deus forjar em sua vida. E às vezes nós estamos esperando: Senhor, aviva-nos, Senhor, abraça o nosso coração, Senhor, eu quero sair daqui com o coração estranhamente aquecido. Mas como nós vamos sair daqui com o coração aquecido se a nossa expectativa está no que Deus não prometeu? Você quer sair daqui um John Wesley? Deus nunca te prometeu isso. Você quer sair daqui um grande avivalista? Deus nunca te prometeu isso. Talvez você tenha vindo para cá com a expectativa errada. Esse é o nosso grande problema. Nós nos frustramos com Jesus. Você e eu.
Você já se frustrou com Deus, que eu sei. Porque eu já me frustrei com Deus. Sabe quando você esperava que as coisas saíssem diferente? E que a resposta chegasse naquela hora? E que você fosse aceito naquele emprego? Ou que você passasse naquela prova? Ou que aquela fosse a última vez que você estaria fazendo o exame da sua CNH? Ou passaporte? A gente já se frustrou com Deus, sabe por quê? Porque Ele não atendeu às nossas expectativas, e não é porque Ele não podia, é porque nós colocamos a expectativa no lugar errado. Não foi isso que Ele prometeu para nós, não foi isso que Ele disse que tinha para nós. E aí, se a gente continua caminhando pelo texto, olha que interessante, Lucas capítulo 24, e agora nós vamos ler lá no versículo 25. Achou aí, crente? Olha que legal. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, diga assim, tolos. Essa foi para você. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Agora vai lá no versículo 32. Olha que bonito. E os discípulos disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Deixa eu voltar aqui. Você já se frustrou com Deus, né? E sabe por que você se frustrou com Deus? Porque não era o seu coração que estava aquecendo. O que estava aquecendo era a sua mente. Você tinha uma mente aquecida, mas seu coração não estava aquecido. Sabe qual que é a diferença? A diferença de uma mente aquecida é que você é como os discípulos do caminho de Emaús. Vocês conseguem enxergar, ou nós conseguimos enxergar, que Jesus era profeta, que Jesus realizava milagres, que Jesus morreu por nós, que Jesus ressuscitou, que as pessoas confirmaram a ressurreição de Jesus, mas não conseguimos crer nisso, porque a gente só está com a mente aquecida. Talvez nós sejamos como Wesley, que tinha uma mente aquecida. Ele cria, ele pregava, ele sabia de teologia, ele falava, ele fazia missões, ele fazia caridade, ele acordava cedo, ele não conseguia permitir que ele acordasse depois dos pássaros para adorar a Deus. Por isso ele acordava no mesmo horário que o Pablo Marçal, 4h59 da manhã. Deve ser por aí, né? Porque ele tinha que acordar antes dos pássaros para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque John Wesley tinha uma mente aquecida, mas ele não tinha um coração aquecido. Ele acreditava no sentido de: eu até entendo, eu até compreendo. Mas não tem uma frase que diz assim: entendi, mas não compreendi? Talvez seja você e eu nessa noite. Você entende que Jesus te ama, nós cantamos louvores, nós adoramos ao Senhor, nós celebramos o que Deus tem feito, nós acreditamos que Deus faz milagres, nós acreditamos que Deus pode mudar a nossa vida, nós acreditamos que Deus pode fazer um rebuliço em Guarapari através da Juventude Move, amém? Mas às vezes isso está só na mente e não está no nosso coração. Esse é que é o problema. Mas Jesus é tão bom. Vira para a pessoa que está do seu lado assim e diz assim: Jesus é tão bom, que mesmo você sendo tolinho, fala assim, com carinho, tá? Mesmo você sendo tolinho, Ele ainda tem misericórdia de nós.
Você teria coragem de ir atrás de um amigo seu, que no seu momento de maior dificuldade, ele virou as costas para você e ele foi embora? Você teria coragem de ir atrás dessa pessoa? Não mente para mim, não. Você não iria. A gente já não está indo atrás dos que não abandonam, né? Quanto mais dos que viram as costas. Jesus foi atrás deles. Jesus pegou eles no caminho de Emaús. Eles já não estavam mais dentro de Jerusalém. Jesus andou com eles quantos quilômetros? É o quê? Jesus andou com eles 12 quilômetros. 12 quilômetros. Quantas vezes a Praia do Morro é 12 quilômetros? Cadê a galera aí que corre? Hã? Quatro? Jesus foi e voltou 4 vezes com ele na Praia do Morro, ouvindo aqueles que se diziam amigos, mas que viraram as costas para ele. Gente, Jesus é tão bom, mas ele é tão bom para nós, que ele faz isso com a gente. Nós colocamos as expectativas no lugar errado. Jesus nunca prometeu, e a gente coloca a expectativa no lugar errado. A gente se frustra com Jesus porque ele não fez o que a gente queria, porque nós colocamos a expectativa no lugar errado. E ele ainda vem atrás de nós, caminha conosco, e durante o caminho ele nos explica onde nós erramos, onde nós deixamos de acreditar e o que devemos crer. É por isso que no final da conversa os discípulos viram um para o outro e falam assim: não ardia o nosso coração? Você percebe que eles não estão mais tristes? Você percebe que eles não estão mais com o problema da esperança que eles disseram antes? Sabe por quê? Porque agora Jesus restaurou a esperança no coração deles no lugar certo. Antes eles criam num Deus que daria coisas. Antes eles criam num Deus que estabeleceria coisas terrenas para a vida deles. Agora eles entenderam que o que Deus tem preparado para a vida deles são obras espirituais, são prazeres espirituais, são tesouros espirituais. E as promessas que Deus tem para nós são promessas espirituais. Eles alinharam a esperança dele com o que Cristo veio prometer. Jesus morreu por um motivo, irmãos: para que você e eu fôssemos salvos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ô Júlia, eu vim para salvar a sua vida. Aí a Júlia fala: beleza, mas você vai me dar um iPhone? Jesus fala: Júlia, mas eu vou morrer para salvar a sua vida. A Júlia: beleza, mas você vai me dar um iPhone, eu quero um 16, né? Pode ser o SE. Jesus fala: não, Júlia, mas eu vim para morrer por você e dar a sua vida. E você: tá bom, Jesus, mas eu vou ganhar meu iPhone. Jesus não prometeu isso. Você está conseguindo entender que o grande motivo dos nossos corações não serem aquecidos é que a gente está colocando a esperança no lugar errado? John Wesley fez isso. John Wesley colocou a esperança nas obras sociais que ele fazia, no tempo de oração que ele tirava, no tempo de leitura bíblica, na caridade, nas missões e por aí vai, tudo achando que isso era o que Deus queria dele, quando na verdade não foi isso que Deus pediu dele. Mas aí no dia 24 de maio de 1738, ele entrou no culto Move, lá na Inglaterra. E aí tinha um pastor careca pregando. Abriu a Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 17, e disse assim: o justo viverá pela fé. Aí um estalo aconteceu na cabeça de John Wesley: ó, Jesus não veio para me dar um iPhone. Ó, eu estava acordando 4h59 da manhã por nada, rapaz. Eu podia ter dormido até 7h30 ou mais. Ó, eu estava me gastando em ler a Bíblia, em ler a palavra de Deus, achando que era isso que ia me salvar, quando na verdade eu só precisava crer que pela fé eu sou salvo. Achei que eu ouvi um amém. Acho que é o seu fundo que não está dando tchan, Jeff. Bota um trem assim mais alegre aí, dá uma nota alegre aí. Aí, ó, o justo será salvo pela fé.
Eu falei, rapaz. Era isso. Quando John Wesley colocou a esperança dele no lugar certo, o coração dele foi estranhamente aquecido. E aquele homem saiu daquele lugar tão transformado que ele entendeu. Não eram as coisas dessa terra que importavam, mas eram as coisas do alto que realmente tinham valor. Mateus falou aqui, no momento de oferta, a gente se preocupa tanto, né? Não tem aquele meme lá da internet que diz assim, a palavra de Deus diz, não vos preocupeis, e eu me preocupeis. A gente se preocupa tanto com as coisas do amanhã, com as coisas da semana que vem, com as coisas do mês que vem, com as coisas, e a gente se esquece que estamos colocando as nossas forças, a nossa preocupação e a nossa esperança no lugar errado. Não foi para isso que Jesus veio para morrer no seu lugar. Não foi para isso que Jesus veio dar a vida por você. Não foi para te dar um iPhone, para te dar um bom emprego, para te dar uma boa faculdade. Você pode receber isso tudo? Você pode receber isso tudo, mas você só vai receber isso tudo quando isso não for a prioridade na sua vida. Porque quando você entender que a sua esperança devia estar na salvação de Cristo para a sua vida, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, a gente está colocando a esperança no lugar errado. E o nosso coração não aquece, não é porque Deus não gosta da gente. O nosso coração não aquece porque não tem como aquecer um coração que não enxerga quem verdadeiramente Deus é. Esse era o problema dos discípulos. Esse é o nosso problema. Esse é o Jesus que nós temos, que caminha conosco durante 12 quilômetros, explicando para você e eu, tolinhos, o que a gente entendeu errado e nos ensinando o que nós devemos crer. Sabe o que você deveria buscar mais? Sabe o que eu deveria buscar mais? Sabe o que nós deveríamos buscar mais? Nós deveríamos buscar mais o que Deus quer para as nossas vidas e menos que Deus atenda às nossas vontades. Quanto tempo a gente gasta em oração pedindo para que Deus atenda a nossa oração, o nosso pedido, o nosso sonho, o nosso favor? 10 minutos? 20 minutos? 30 minutos? Mais do que isso eu não vou falar, porque eu sei que você não ora mais que 30. Se você riu. Quanto tempo a gente gasta na nossa oração pedindo para Deus que Ele atenda às nossas vontades? Mas quanto tempo a gente gasta pedindo para Deus que Ele mortifique o nosso eu, para que a vontade dEle se cumpra em nossa vida? Talvez você e eu estamos como John Wesley. A gente veio no culto move, a gente cantou, a gente pulou, a gente celebrou. A gente vai sair daqui, vai voltar para casa se sentindo vazio, incompleto, insuficiente, como se nada tivesse mudado. Sabe por quê? Porque a sua e a minha expectativa não foi atendida. O problema nunca foi Deus, o problema nunca foi o Espírito Santo. O problema somos nós que estamos colocando nossas expectativas no lugar errado. Não é sobre nós, irmãos. É sobre o que Deus quer fazer através de nós. Eu vou te provar isso. Você pode continuar lendo comigo? Versículo 33 e 34. Vou fazer igual o Bispo Rames. Eu já estou terminando. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Amém. Então tem mais 25 minutos aí, viu? O Jeff está sentado, está tudo de bom. Versículo 33 e versículo 34. Olha o que Deus espera de você quando o seu coração é aquecido. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a Pedro. Sabe o que Jesus espera de você quando seu coração for abrasado? Ele espera que você viva para Ele com intensidade.
Você não entendeu isso nessa passagem? Eles ficaram um dia inteiro andando com Jesus, de Jerusalém a Emaús, 12 quilômetros. Eles chegaram, eles começaram a partir o pão. Quando eles perceberam que era o Cristo diante deles, eles não esperaram, eles voltaram correndo para Jerusalém, 12 quilômetros, para falar para os discípulos: Ele está vivo. A distância não foi um problema para eles, porque quando os corações estão aquecidos, nós vivemos com intensidade para Deus. O tempo não foi um problema para eles, porque quando os corações estão aquecidos, o tempo é a última coisa que a gente vai se importar. Mas quando a gente está no culto e a gente fica olhando para o relógio para saber que horas que vai acabar o culto, porque a gente quer ir para casa comer o nosso iFood, isso não é atitude de quem tem um coração aquecido. Isso não é atitude de quem está abrasado e falando assim: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para ministrar na minha vida. Deus, eu quero sair desse lugar com uma palavra de ordem, para entender o que eu vou fazer quando eu sair por essas portas. Deus, eu quero viver com intensidade para o Senhor. Deus, eu vou sair do culto Move, eu vou ir para a Praia do Morro e eu vou correr 12 quilômetros. Cheguei a ver um amém, mas acho que nem eu dava um amém para isso hoje. Deus quer que nós vivamos para Ele com intensidade. Você já ouviu um pouquinho falar da história da vida de John Wesley? Ei, se você não ouviu, você precisa pesquisar. É difícil você encontrar um cara que viveu com tanta intensidade quanto esse cara. Esse cara, a história diz que ele andou a Inglaterra inteira a cavalo pregando a palavra de Deus. Sabe onde era um dos lugares que ele mais gostava de pregar a palavra de Deus? Em cemitérios, em cima de túmulos. E a gente está dentro da igreja bocejando, com sono, querendo ir para casa, enquanto John Wesley estava num lugar desconfortável, um lugar que não era favorável. Talvez tinha acabado de enterrar um defunto ali e ele ainda estava cheirando, mas as pessoas estavam crendo em Deus. Sabe por quê? Porque um coração aquecido vive com intensidade. O que nos falta, irmãos, não é só ter um coração aquecido. O que nos falta é, ao ter um coração aquecido, viver com intensidade. Se nós somos jovens e não conseguimos viver com intensidade, a gente está esperando que quem viva com intensidade? Porque se chegar um senhor ou uma senhora aqui de 80 anos de idade e começar a viver com mais intensidade do que eu, irmão, ou você pede para sair ou você aceita Jesus de novo. A gente não pode permitir que a nossa juventude seja gasta com expectativas humanas. A gente está esquecendo que Jesus vai voltar, irmãos. E quando Jesus voltar, você vai falar o que para Ele? Eu passei na faculdade, eu tenho um bom emprego, eu conquistei a minha casa, eu tenho um carro. Tudo isso eu consegui fazer antes dos 30 anos de idade. E ainda tenho 50 mil seguidores. Tá pouco? Ainda tenho 1 milhão de seguidores. E aí Jesus vai falar assim: que legal, quantas almas você ganhou para mim. Poxa, Jesus, está doido? Eu tenho 1 milhão de seguidores? Eu tenho uma placa do YouTube? O senhor tem uma placa do YouTube? Nós estamos almejando coisas desse mundo para as nossas vidas. E o nosso coração só vai ser abrasado quando nós começarmos a almejar as coisas dos céus para a nossa vida. Você pode orar comigo? Fique sobre os teus pés. Você pode fechar os teus olhos? Eu queria que você falasse com Deus aí no seu lugar.
você começasse a expor ao Senhor o que tem te atrapalhado de sonhar com as coisas do alto. O que tanto você está buscando aqui nessa terra que está tirando o seu foco da vontade de Deus para a sua vida? O que tanto você está esperando que Deus atenda como uma oração que você tanto pede para Ele, que é o motivo do qual você está depositando toda a sua esperança, e que não é o que Deus prometeu para você? Você consegue falar com Deus agora sobre isso? Talvez seja sobre isso que Deus te trouxe aqui nessa noite para refletir. Feche teus olhos nessa hora e comece a falar com Deus. Talvez Deus esteja dizendo exatamente isso para você, filho. Você tem sonhos tão bonitos, tão lindos, sonhos tão grandes e maravilhosos, mas são sonhos que não me envolvem. São sonhos que eu não participo. São sonhos que eu só construo para você, mas você os vive sozinho, sem mim, longe da minha presença. E talvez nessa noite seja a hora de nós começarmos a sonhar os sonhos de Deus. Talvez esse seja o dia do qual o Senhor, Ele nos chamou para exatamente nos despertar para corações abrasados. Não porque nós sairemos daqui quebrantados, chorando, em lágrimas, em prantos e extasiados com a presença de Deus, mas talvez saiamos daqui com o nosso coração estranhamente aquecido, como se um estalo tivesse acontecido em nossas vidas, e nós finalmente entendemos que não é sobre as coisas desse mundo, não é só sobre as coisas dessa vida, não é sobre o meu querer e não é sobre a minha vontade, mas é sobre os planos de Deus para mim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pai, nós te damos graça nessa noite, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu creio, Pai amado, que todos nós estamos aqui nessa noite com a expectativa de sairmos daqui com os nossos corações abrasados pelo Senhor. Mas sabemos que talvez ainda nos encontremos no caminho de Emaús, entristecidos, desanimados, desapontados com o Senhor, porque a nossa oração ainda não foi atendida. E talvez nessa noite o Senhor tenha separado esse tempo para nós, para nos explicar, desde Moisés até os profetas, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor morreu por nós, que o Senhor deu a vida para que fôssemos salvos, e que o Senhor tem uma única missão para nós, e essa missão é viver as nossas vidas com intensidade para a tua vontade, para o teu querer, para o teu reino. John Wesley, quando ele abrasou o seu coração, ele pregou por toda a Inglaterra, ele conseguiu organizar a sua comunidade metodista em mais de 12 mil pequenos grupos, porque ele era alguém que cria no Cristo Salvador, no Cristo Messias, no profeta, no sumo sacerdote, daquele que veio nos salvar. E porque ele cria, ele pregava, ele vivia com intensidade. E queremos nós sair desse lugar nessa noite, querendo viver com intensidade, querendo falar para alguém do Deus que nos salvou, querendo falar para alguém que se Deus fez em minha vida, Ele também pode fazer na dele. Coloque essa intensidade em nosso coração, o desejo ardente, Senhor Deus, de vivermos para o Senhor, antes das coisas desse mundo, vivermos com intensidade para o Senhor. E que Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus.